Meus amigos, acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade, e não como o governo anterior, que exportava censura, ainda mais sob o título de combate à desinformação. Que Deus abençoe essa missão e que o Ocidente volte a ser um local onde se preservam as liberdades, onde você realmente tenha, os valores democráticos no coração e não sejam repúblicas de banana se curvando às novas táticas socialistas e de esquerda, que incluem, inclusive, a lawfare dentro dos tribunais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Notícia bombástica: governo Trump envia representantes ao Brasil para tratar de punições contra Alexandre de Moraes. É difícil imaginar notícia melhor para começar o fim de semana com um sorriso no rosto. Um integrante do governo Trump responsável por sanções internacionais chega ao Brasil na próxima segunda-feira, 5 de maio, com uma pauta que pode estremecer o STF e outros setores do poder. David Gump, coordenador de sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos, desembarca em Brasília para discutir possíveis punições contra o ministro Alexandre de Moraes. O movimento vem sendo articulado com o apoio de Eduardo Bolsonaro, atualmente licenciado da Câmara e atuando diretamente dos Estados Unidos. E não para por aí. As discussões sobre sanções não miram apenas em Alexandre de Moraes, mas também outros ministros do STF, membros da PGR, delegado da Polícia Federal e demais autoridades envolvidas na implantação de um regime de censura no Brasil. Se confirmado, seria um passo histórico e corajoso do governo norte-americano no combate a violações de liberdades fundamentais em solo brasileiro. Um recado direto dos Estados Unidos. Donald Trump e sua equipe veem com preocupação o que entende como uma perseguição sistemática à oposição política do Brasil, especialmente ao campo conservador, e estariam dispostos a agir com mais firmeza. Entre sanções discutidas estariam proibição de entrada dos Estados Unidos, congelamento de bens e ativos financeiros, bloqueio total de relações com instituições norte-americanas, o que pode significar o fim de relações bancárias, proibição de empréstimos e até impossibilidade de negociações com empresas americanas. Ou seja, o chamado banimento financeiro total, uma espécie de pena de morte econômica. Moraes pode recuar? Vale lembrar que, em situações anteriores, como na visita de representantes da OEA, o ministro Alexandre já tomou decisões que aparentaram ser tentativa de maquiar a realidade, liberando perfis bloqueados e tentando suavizar a crítica internacional. Há quem acredita que ele pode tentar repetir a estratégia, mas dessa vez parece tarde demais. A pressão internacional cresceu e os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. Não é só Moraes. Outro ponto importante: Alexandre de Moraes não agiu sozinho. Ele contou com o apoio de outros ministros do STF, procuradores, agentes públicos e até de setores da imprensa que por vezes atuaram mais como porta-voz do judiciário do que como críticos atentos dos abusos cometidos. Se as punições vierem, devem e precisam atingir todos os responsáveis por colaborar com violações de direitos fundamentais. E o governo Lula? Por ora, as sanções não miram diretamente o governo Lula, mas há motivos de sobra para que o atual governo também esteja na mira, diante de episódios recentes como a instrumentalização da AGU contra cidadãos por opiniões legítimas, a perseguição a parlamentares e influenciadores, o uso do discurso de fake news para silenciar críticas. Tudo isso configura um ambiente preocupante de repressão e autoritarismo que mais cedo ou mais tarde também precisa ser enfrentado. Se essas sanções forem realmente aplicadas, estaremos diante de um marco na história recente do Brasil. Pela primeira vez, atores políticos e judiciais poderão pagar um preço real por ultrapassar os limites do poder. E aqui deixo uma reflexão. Você acredita que essas punições são inevitáveis? Acha que Moraes e companhia conseguiram escapar mais uma vez? Ou a conta finalmente chegou? Comenta aqui embaixo, compartilhe esse conteúdo e ative o sininho. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.